Olá, paciências do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra falar sobre Mulheres Correm com os Lobos. Sim, eu voltei com esse projeto e dessa vez eu vou terminar, tá bom? Então, pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, Mulheres Correm com os Lobos, deixa eu pegar, peraí. Isso aqui é Mulheres Correm com os Lobos. Ele é um livrão, é quase o tamanho de um A4, tem mais de 500 páginas. E ele é um livro que fala de psicologia de um ponto de vista um pouco mais feminista, tá? Então ele sim é um livro enviesado, sim eu sei disso, e é exatamente por isso que eu estou lendo, tá? Então ele trabalha com arquétipos, não exatamente os arquétipos de Jung ou Jung, fale como quiser, mas ele trabalha com essa coisa dos arquétipos e como tem coisas que são inerentes ao feminino, independente de onde, como, quando você cresceu, sabe? Tem sensações que são muito próximas ao feminino e inclusive uma coisa de tentar descobrir o porquê, né, o porquê. A gente sabe um pouco, mas a gente não tem 100% de certeza. Então, esse é um livro enorme, por isso que o que eu faço é ler um outro livro, né, de ficção tradicional, e aí eu leio um capítulo dele. E eu leio outro livro, eu leio um capítulo dele. E aí esses vídeos aqui saem com atualizações de 3, 4 capítulos por vez, sempre que eu chego lá. O meu primeiro plano, na verdade, era ter terminado esse livro ano passado, mas ali de setembro, agosto, sei lá, pra frente, eu simplesmente parei de ler, eu não tava muito com cabeça. E eu fui meio deixando assim também, né, acontece. Não me orgulho disso, mas acontece. E aí eu refiz o meu planejamento para terminar esse livro esse ano, no primeiro semestre. Até agora eu só li um capítulo, que foi o capítulo 10, não é? Foi o capítulo 10. Deixa eu ver. Sim, foi o capítulo 10. E hoje vamos falar um pouquinho sobre ele, que é um capítulo que fala muito sobre síndrome do impostor e autossabotagem, e como a gente não costuma dar crédito pros nossos próprios feitos, sabe? E como a gente tem mecanismos psíquicos que fazem parte disso. Então, particularmente, não foi um capítulo que falou muito comigo. Já tem algumas semanas que eu li e não foi algo que me tocou tanto porque eu não passo tanto por isso. Não sei se é porque eu ainda sou jovem, ainda não tenho tanto do meu trabalho posto à prova, tanto do meu trabalho apresentado para outras pessoas, mas não é uma coisa que me pega tanto, diferente de outros capítulos. Tipo, vocês estão vendo as marcaçõezinhas aqui, né? Mas ainda assim, ele é um livro que é muito enriquecedor, mesmo quando não é um tema que super fala com você, porque ele traz contos e histórias de várias nacionalidades diferentes para ilustrar o que ele estava falando e ilustrar como isso está presente na cultura e como isso está ligado ao feminino. Então ele trabalha bastante com simbologias de contos, não exatamente os contos de fada que a gente está acostumado a ver, mas de histórias culturais e folclóricas que abarcam, né, regiões. O ponto principal desse capítulo é a vida criativa e como essa coisa da gente sempre achar que não tá fazendo o suficiente, que o nosso trabalho não é bom o suficiente, acaba minando a vida criativa, e ele apresenta meio que um passo a passo que a gente sabe que não é universal, que pode variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas de como limpar o seu rio, que é uma metáfora que aparece no conto que abre esse capítulo, né, pra você conseguir ter a partir dali uma vida um pouco mais criativa e acreditando no seu potencial, na sua capacidade de fazer as coisas. Então, essa parte pra mim foi ok, mas ela traz depois, né, porque é a Clarissa Pinkola, o conto da menininha vendedora de fósforos, que é um conto um pouco mais mainstream, um pouco mais conhecido. E esse é um conto que, sim, eu li toda a parte, né? Eu li toda a argumentação dela e o simbolismo que ela encontrou nesse conto, que ela e outras pessoas, né, encontraram nesse conto, mas pra mim esse conto não tem como ser sobre criatividade e o fogo da criatividade, a fantasia. Não, pra mim, eu não consigo ver além de uma grande tragédia o conto da menina vendedora de fósforo. Pra quem não conhece, é sobre uma menininha que vende fósforo e aí tá muito frio, ela não consegue vender os fósforos naquele dia ali, então ela acende um dos fósforos pra se aquecer. E nesse momento que ela acende, ela tem uma fantasia de estar dentro de uma casa, com uma família, ela é órfã, ela é sozinha,
por conta dela mesmo. E aí quando ela acende, ela tem essa fantasia de estar ali num lugar acolhedor, de ter comida e não sei o que, aí o fósforo apaga. Aí ela acende de novo e a mesma coisa até ela acabar todos os fósforos e morrer congelada. E eu não consigo ver isso como, nossa, porque ela precisava ser mais criativa e fazer não sei o que. Eu já achei muito capitalista da parte da autora dizer isso sobre esse conto, tá? Então saibam que a gente lê as coisas com senso crítico aqui nesse canal, tá bom? Aquela coisa de querer dizer não, porque as crises são os momentos de maior oportunidade. São pra quem tá bem de vida, né? Pra quem não tá nem com comida pra comer em casa, é foda. Fazer da crise uma grande oportunidade. Hoje eu terminei de ler o capítulo 12 de Mulheres Correm com os Lobos, mas eu percebi que eu não gravei falando sobre o capítulo 11. Então vamos fazer as duas coisas hoje. O capítulo 11 é sobre... ele pega uma coisa um pouco mais de sexualidade e tal, voltado pra essa coisa do porquê a sexualidade faz a gente rir, sabe? O porquê que a gente acha tais piadas engraçadas que tem a ver com sexo e relacionamentos, enfim. E não me pegou tanto, até porque é um capítulo bem pequenininho, então não tem muito que você se ver e refletir sobre si mesmo, e oh meu Deus. Mas ele apresenta em uma das histórias que ele traz pra contextualizar uma... não sei se uma deusa, uma entidade, uma figura mitológica que tem uma anatomia completamente diferentona e ela eu acho que é uma figura da mitologia grega, se eu não me engano, se eu bem me lembro. Porque já faz um tempinho que eu li esse capítulo aí, algumas semanas, né? Que ela meio que foi criada pra isso, ou com esse intuito de piadas relacionadas a sexo. Então, tipo assim... Não sei se é um capítulo que valeu tanto a pena estar dentro desse livro, mas tá bom, né? Fazer o quê? A nossa relação com a nossa sexualidade é sim muito importante, acho que isso precisa ser abordado. Mas não sei se foi a melhor maneira, sabe? Acho que tem coisas mais interessantes de se falar e pensar sobre sexualidade do que essa parte em específico. Mas enfim, capítulo 12 pra mim foi muito mais frutífero, podemos dizer. E ele é um capítulo que fala sobre raiva, sobre os nossos, às vezes, ataques, às vezes a raiva acumulada, sabe? E como a gente lida com isso, ou como a gente deveria lidar. A história que ela traz é de uma mulher que recebeu o marido que voltou da guerra recentemente, e ele é pura raiva, ele não quer mais nem conviver com ela, nem com nenhum outro ser humano, ele só quer ficar lá no meio do mato isolado, e quando ela tenta se aproximar dele, conversar com ele, que seja, ele é sempre agressivo. E aí a esposa vai atrás de uma curandeira que aconselha não, né, pede um pelo do urso da lua. Então ela sobe a montanha onde mora o urso da lua, e... urso da lua nova, eu acho, alguma coisa assim. Então ela toda noite vai se aproximando um pouquinho mais do urso, ela leva uma comida, ela leva um negócio, até a noite que ela conversa com o urso e consegue pegar o pelo. Daí ela chega de volta pra curandeira com o pelo que ela pegou, e a curandeira taca o pelo no fogo e fala: agora faz a mesma coisa que você fez com seu marido. Em resumo, é isso. E a autora aproveitou para explicar o símbolo da curandeira, né? Que a curandeira é sempre alguém relacionado à calma, relacionado ao tempo, à paciência e tal. E eu achei muito, muito interessante esse símbolo. Posso aproveitar ele para alguma coisa, inclusive, mas que é esse o significado maior, né? Essa coisa de que você tem que ter calma pra prosseguir, pra conseguir fazer o que você precisa fazer naquela situação. Então, achei sim bem interessante esse capítulo, e ela fala de vários tipos de raiva, tanto dessa raiva efusiva, né, de quando algo acontece, e que ela enfatiza muito que a gente não deve sufocar esse sentimento, tentar reprimir esse sentimento, que ele é importante e que ele pode nos salvar, e que existem momentos específicos em que a gente precisa da raiva, que a gente precisa da raiva como
algo que vai movimentar a gente pra mudar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não deve ser o nosso único motor, né? A gente deve ter outras coisas que incentivam a gente a viver e a mudar e evoluir, né? E ela tem, uma das partes, ela fala sobre a raiva coletiva. Eu vou até ler pra vocês um pedaço que eu marquei aqui. Aqui, a fúria coletiva. A fúria ou raiva coletiva é também uma função natural. Existe o fenômeno de dor grupal, ferimento grupal. As mulheres que se conscientizam em termos sociais, políticos ou culturais muitas vezes descobrem que têm de lidar com uma fúria coletiva que se infiltra nelas instantaneamente. Em termos psíquicos, é saudável que as mulheres sintam essa raiva, é saudável que elas usem essa raiva da injustiça para inventar formas de fazer surgir mudanças úteis. Já não é psicologicamente saudável que elas neutralizem essa raiva de modo a não mais senti-la, portanto, não mais pressionar pela evolução e pela mudança. Então, essa é uma passagem bem pequena, onde ela fala sobre a fúria coletiva, tem nem uma página inteira do livro, mas foi uma das partes que eu achei mais interessante, porque a gente vive isso, mas eu nunca tinha pensado nisso em, tipo, termos psicológicos, podemos dizer assim, sabe? Então eu achei bem interessante. E que agrega, né, pra discussão que é feita aqui no decorrer desse capítulo. E a próxima parte do capítulo é exatamente a raiva antiga, porque ela se torna uma prisão e a gente não consegue se libertar dela. E ela fala sobre o perdoar também, né? Que o perdoar não precisa ser você virar melhor amigo da pessoa ou agir como se nada tivesse acontecido, mas é você deixar aquilo ir, você não se prender a essa raiva e essa fúria do passado. Foi isso, pessoas, era o que eu tinha a oferecer aqui nesse Dia das Mulheres. Tô gostando muito da minha jornada com esse livro e eu recomendo bastante pra você que quer pensar mais sobre si mesma, sobre a sua relação com seus sentimentos, a sua relação com outras pessoas. Eu acho que vale super a pena essa leitura, mas é aquilo, faça em doses homeopáticas. Eu tô lendo bem aos pouquinhos, eu pretendo acabar esse livro talvez em uns 2 meses, assim. Mas vocês sabem que já tem mais de 1 ano que eu tô lendo. Nem sempre eu me dediquei tanto a esse projeto também, por isso que tá demorando. Mas eu tô animada e eu vejo, sim, mudanças na minha maneira de pensar e na minha maneira de reagir às coisas também. Então, é isso, gente. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo e vai ler Gisele, porque acabou de sair capítulo novo, é o primeiro link aqui na descrição. As minhas outras redes também estão aqui embaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!